Olá, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós aqui novamente nos encontramos nesse canal. Quero convidar você para ter esse tempo de estudo, meditação na Palavra de Deus. Acima de tudo, o nosso muito bem-vindo a você, né? Que você se sinta bem ao estudar a Palavra do Senhor aqui conosco. Eu sou o pastor Ailton Menezes, da Igreja Cristã Evangélica em Iporá. Para todos nós que aqui estamos, hoje é um dia especial, porque nós podemos conversar de uma forma tranquila sobre a manifestação da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e também da operosidade do Espírito Santo. É o nosso tema nessa noite. Nós vamos estudar a descida do Espírito Santo sobre as pessoas. E o texto que eu quero convidar você a assistir, a ler, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse texto fala sobre a intervenção gloriosa do Espírito Santo de Deus. Vamos ao texto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esses dois versículos, eles narram aqui a descida do Espírito Santo sobre todos os apóstolos, os discípulos que ali estavam reunidos. Cerca de 120 estavam esperando, obedecendo a uma ordenança, uma orientação do Senhor, que é que todos ficassem até que do alto fossem todos eles revestidos do poder de Deus. Uma coisa digna de nota é o fato de que o Espírito Santo ainda não havia preenchido o coração, a mente e a vida dos discípulos. Eles ainda estavam temerosos, mas confiantes, porque Jesus, ao ser assunto aos céus, subir aos céus, diz: olha, todos vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos. E é aqui que se complementa a manifestação da Trindade, né? Deus intervém na história, criando todas as coisas, pela pessoa de Jesus e pela ação benéfica do Espírito. Mas aqui é uma nova dimensão, é um marco na história da vida da igreja, onde os discípulos recebem o poder, a autoridade, o empoderamento para serem testemunhas vivas em todos os lugares por onde quer que eles forem. Então, nota-se aqui a intervenção de uma forma pessoal. Eles não tinham mais a companhia pessoal, viva de Jesus andando com eles, mas agora era uma nova etapa de suas carreiras. Eles receberiam agora o poder de forma ação total de Jesus sobre ele na pessoa do Espírito, e eles passariam agora a ter intrepidez e ousadia. A ação do Espírito vem como um vento impetuoso, né? O texto narra para nós que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Uma das referências bíblicas sobre isso é que essa obediência era necessária para que eles pudessem ver nas suas ações agora algo concreto. Não era mais confiando que Jesus ia operar no lugar deles, mas que eles agora estavam imbuídos da mesma capacidade vinda de Deus para que eles pudessem transmitir as palavras do Senhor. Então, há duas notificações que nós podemos observar aqui. É o símbolo que o Espírito Santo traz como alento para esses discípulos. Primeiro, ele vem na forma de vento. O Espírito é o vento que sopra, um vento da parte de Deus que não pode ser impedido pelo homem. Outra razão desse vento é que nós não sabemos como vem. Não tem uma data certa, não tem um momento oportuno, mas é como ele quer. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. É o Deus que vem manifestar dentro de nós. Segunda coisa que mostra-nos essa simbologia do Espírito, além do vento, ele vem como fogo. É um fogo que purifica,
um fogo que limpa, um fogo que arde no coração e faz com que as pessoas possam alastrar-se, crescer. E é essa dimensão que eu queria falar nessa noite com você. Esse texto, ele traz para nós algumas lições bem nítidas, bem claras. A primeira delas foi a forma de obediência que esses discípulos tiveram. Você percebe que quando eles recebem a ordem de Jesus para permanecer juntos, eles não ficam ali constrangidos, eles não ficam, por causa da situação em que eles estão vivendo, aglomerados. Eles estão aguardando. Então isso nos mostra que eles tinham paciência e tinham perseverança. O tempo necessário que eles permanecessem ali, estavam cumprindo a ordenança de Jesus. Então isso é fantástico, por quê? Porque mostra-nos que a natureza da obediência para o enchimento do Espírito Santo passa primeiramente em cumprir aquilo que Jesus quer. Nós sabemos que muitas pessoas querem até fazer as coisas corretas, mas muitos não obedecem ao Senhor. Segunda característica dessa intervenção do Espírito no dia de Pentecostes é que todos eles estavam reunidos de bom grado. Não havia ali ninguém com raiva, não havia ninguém com inimizades, ou seja, tenha sobre si algo que impedisse a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não age no meio da confusão, mas de uma forma ordeira, eles estavam esperando, estavam ali concordemente. Então essa concordância nos traz a ideia de que antes de Deus preencher o nosso coração, nós temos que retratar com o nosso irmão, ter a nossa comunhão e intimidade com Deus estreita, reservada e fidedigna. Além desse bom grado que eles tinham vivido, eles estavam reunidos não para cumprir um protocolo. Não era o objetivo apenas de estar por estar. Quantas vezes, queridos, nós nos deparamos com pessoas que vão às igrejas, participam dos cultos, mas saem de lá da mesma forma. Por quê? Eles cumprem um ritual. Vão para a igreja porque ou não tem nada para fazer em casa, ou outros afazeres. Eles vão até a igreja porque não se sentem bem nesse tempo, ou seja, têm um desejo de receber a palavra, mas não têm um coração envolvido com aquilo. Então, nota-se assim que eles querem a presença do Espírito. Eles estão obedientes, estão cientes dessa responsabilidade que lhes é incumbido, e eles querem reunir para que estejam em concordância. E Deus manifesta assim, de repente, dos céus. Uma coisa que eu fico pensando, e eu creio que você também já deve ter pensado, é que essa ação do vento, do Espírito, descendo sobre a multidão, ela causa um grande barulho. Que barulho é esse? É um som como algo impetuoso, algo que chama a atenção. E por que chama a atenção? Porque toda a intervenção de Deus na vida do homem não se dá de uma forma amena, ou seja, corriqueira, trivial. Ela causa um impacto. Então todos prestaram atenção na descida do Espírito Santo, foram envolvidos com essa maravilhosa e bendita ação de Deus, e nos traz também uma ideia de que todos foram cheios do Espírito Santo, não ficou ninguém de fora. Os 120 que ali estavam receberam de Deus a prerrogativa de serem escolhidos como aqueles que iriam testemunhar por toda a terra em todo o confim. Então nós podemos tirar uma lição aqui. Ninguém pode provocar a ação do Espírito Santo. Não é uma corrente de oração, não é uma semana de jejum, não é com mandinga, não é com formas e fórmulas humanas. O Espírito desce quando quer, da forma que quer e age em quem Ele quer. Nós entendemos principalmente porque no meio em que nós vivemos e ouvimos falar de muitas coisas que são provocadas. As pessoas se reúnem, ensinam algumas pessoas a dizer algumas palavras mágicas para que o Espírito se manifeste. Isso é contrário, isso é desconhecido na Bíblia. Essa ação não pode ser provocada pela mão humana. O Espírito é soberano, ele desce como um vento. O vento nós não sabemos que hora ele vem, porque senão nós nos protegíamos.
Ele vem de uma forma impetuosa, grandiosa e gloriosa, ou seja, ela é desejada, mas nós não sabemos quando vai operar. Apenas que quando ele agir, nós receberemos de bom grado. Outra característica da ação do Espírito Santo, para a gente fazer referência aqui à noção do que é essa importância, é que quando eles estavam esperando, eles achavam-se sentados. Eles estavam ali juntos, pacientemente, tranquilos, e havia a necessidade de que algo mobilizasse aquele grupo. Muitas vezes, quando a gente está triste, desesperançoso, a gente está meio preocupado com alguma coisa, falta-nos a ação. Então o Espírito vem para mobilizar. Quando há o derramamento do Espírito Santo ali entre os discípulos, eles se movimentam, eles pregam, eles se levantam, eles falam com ousadia e com trepidez. Tanto que isso choca aqueles que estão ouvindo. Dois tipos de público estavam ali. Um ciente do seu papel como discípulo e outro que estava para reclamar, blasfemar e criticar. Eles zombavam do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então eles diziam assim: eles estão embriagados, eles estão bêbados, olha só que coisa, uma hora como essa e eles já se dão ao vinho. E quando Pedro se levanta com ousadia e com a ação protetiva do Senhor, na pessoa do Espírito, ele explica melhor. Ele diz: olha gente, isso não é bebida, eles não estão embriagados, são poucas horas da manhã. E Pedro tenta argumentar com relação ao tempo, porque tem pessoas que bebem nas poucas horas. Mas não era isso que Pedro estava argumentando. Ele diz: isso é promessa sobre toda a carne, que Deus derramaria o seu Espírito para que fossem testemunhas e influenciassem o meio em que eles estavam vivendo. Então, a ação do Espírito não se baseia em emoções, não se baseia em interferência alcoólica. Algumas pessoas podem até falar em nome de Deus, mas se eles não tiverem o Espírito Santo guiando-os, isso não vai surtir nenhum efeito. Vão ser aqueles que falam, aqueles que transmitem algo, mas não têm a forma da ação de Deus, apenas conteúdo e discurso. Então o Espírito Santo nos dá algumas prerrogativas. Quais são elas? A primeira é que nós não podemos falar em nome do Espírito baseado em emoção. Eita, me arrepiei todo. Olha que coisa, essa música falou muito comigo. E muitas vezes essas coisas se tornam tão superficiais. E o que é que ocasiona aqui a ação do Espírito? Nós entendemos, queridos, que quando o Espírito desce sobre a carne, sobre o ser humano, sobre os discípulos e apóstolos, eles têm agora a prerrogativa de falar a palavra. Eles não falam de si mesmos. Eles não falam e comentam de sua vida. Olha, eu sou assim, eu gosto disso, eu faço isso. Eles movimentam-se baseado naquilo que é operado pelo Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito. Domínio próprio, mansidão, uma conduta irrepreensível. Eles falam como se já soubessem quais palavras transmitir, porque é dado a ele por meio do Espírito. Eles não têm aqui a ideia de se vangloriar. Olha, eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Então eu sou mais crente do que você, eu sou mais servo do que você, sou mais santo do que você. Não, eles recebem aquele poder e aquela autorização para serem instrumentos de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que o Espírito Santo, ao descer sobre sua vida, tem permitido a você ser um instrumento? Será que você tem recebido a palavra e tem sido obediente quando Jesus diz: fica aí, espere, não se adiante, não se desespere? Será que você tem confiado realmente que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você toma a prerrogativa e as rédeas da sua vida? É interessante nós pensarmos sobre isso. Outra coisa que mostra-nos que o resultado da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, em Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas.
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nasce uma das grandes controvérsias da palavra de Deus. Qual é? A ideia do falar em línguas. Até hoje há muito embate entre religiões, igrejas, umas que falam, outras que não falam. O que é que estava acontecendo aqui? A forma desses discípulos se manifestarem falando em outros idiomas, outras línguas, o texto vai dizer que havia ali naquela vizinhança várias pessoas de várias nações. Então eles entendiam à medida que os apóstolos falavam. Eles conheciam o idioma, ele conhecia a língua materna que era falada por esses homens. Então eles não precisaram fazer o curso, eles não tinham conhecimento, eram homens iletrados, semi-analfabetos, mas que, por meio da ação operosa e gloriosa do Espírito, eles conseguiam falar aquilo que ouviam da parte de Deus. E por que isso é importante para nós relatarmos aqui nessa análise? É porque o fato da gente pregar a palavra mostra-nos que a palavra vem de Deus, ela alimenta a alma, ela fortalece o coração. Quando se fala em nome do Senhor, usado pelo Espírito, há diferença na vida. As pessoas recebem de bom grado, elas veem um proceder condigno da vocação que nós recebemos. Então, esse é um dos itens que mais causam dificuldade de interpretação na vida de algumas pessoas. Eles não aceitam. Será que é contemporâneo? Será que essa língua que é falada é a mesma que os apóstolos falaram? Nós entendemos que eram idiomas, porque eles falavam na língua dos medos, dos partos, daqueles que estavam ali de outras regiões, né? Da Capadócia, Macedônia e por aí vai. Então, eles receberam e notamos que eles não ficaram pulando, eles não ficaram gritando, não alteraram a voz, eles não constrangeram as outras pessoas, mas as pessoas tinham curiosidade, louvavam a Deus por causa das maravilhas que eles falavam. Eles não falavam enrolados, eles não gritavam como se alguma coisa fora do normal estivesse acontecendo na visão humana, mas aquilo causou um impacto na multidão. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção para alguns critérios que nós utilizamos para entender essa palavra. Primeiro, quando o Espírito Santo entra na sua vida, entra na nossa vida, no nosso coração, ele começa a nos direcionar para o bom caminho. O Espírito Santo é como um holofote que aponta para Cristo. Ele ilumina a ação de entendermos quem é Jesus e a sua obra. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós começamos a ver o seu poder não para demonstrar que somos nós, mas é que é Ele. Ele nos dá a condição de termos uma nova força, um novo sentimento em relação às coisas de Deus. Nós buscamos a Deus, nós queremos Deus, nós andamos com Deus e almejamos crescer nesse conhecimento. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer que a gente se aproxime de Deus. Eu fico meio decepcionado quando escuto alguém dizer: olha, eu tenho o Espírito Santo, e faz coisas em desarmonia com a palavra. Ora, se é o Espírito Santo que nos leva a se parecer com Cristo, a apontar para Cristo como nosso Senhor, e algumas características dessa ação. Primeiro, sem a intervenção do Espírito Santo, nós seríamos vazios. Ficaríamos como ossos secos. Não conseguiríamos transmitir para as pessoas, porque seria mais um conselho, uma orientação com sabedoria humana. Sem o Espírito Santo, nós falaríamos horas e horas e não surtiria nenhum efeito na vida das pessoas. Por isso que a intervenção, a vinda do Espírito Santo, a descida sobre nós, tem uma repercussão muito grande. É o evento do Pentecostes. Pentecostes, na verdade, é só a ideia da festa, né, lá de Israel, que era 50 dias depois da Páscoa. Por isso que Jesus combinou as datas ali para que as pessoas pudessem obedecê-lo
Aí foi no dia de Pentecostes que o Espírito desceu. Mas não tem a ver com esse movimento da ação de Deus. Eles estavam reunidos no mesmo espaço, eles estavam fazendo, se fosse hoje, eles seriam proibidos de se reunir, né? Porque era uma aglomeração. Voltem para casa, vocês estão muito juntos. Eles não estavam nem preocupados com ninguém nem com nada. Eles queriam apenas obedecer. Segundo, eles estavam todos ali, não eram obrigados. Eles podiam ir para casa, poderiam não obedecer, mas eles queriam servir de forma total. O que nós podemos concluir é que a nossa vida, irmãos, tem que ser baseada na obediência. Não há outra maneira de agradarmos a Deus. Quem quer agradar a Deus, servir a Deus, precisa primeiramente entender que segui-lo requer não da nossa forma, mas da forma dele. Não da nossa vontade, mas da vontade do Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que é impossível alguém servir a Deus se não tiver a interferência e ação do Espírito. A pessoa pode até ler a Bíblia toda, mas se o Espírito não aplicar as verdades no coração, ele se torna ainda uma pessoa sem fundamento, sem alicerces. Não consegue transmitir. É por isso que tem muitas pessoas até que têm dificuldade de testemunhar. Eu entendo, não por causa da timidez, do receio, mas muitas vezes não tem uma vivência com o Espírito. Quando o Espírito entra em nós de uma forma plena, cheia e repleta, nós temos coragem para falar com qualquer pessoa. Pedro se levanta ali e diz: Senhores, esses homens não estão embriagados, mas foi a promessa que foi trazida pelos profetas. Está se cumprindo entre vocês. Por último, quero deixar aqui a minha condição de que uma pessoa pode servir a Cristo sem ter o novo nascimento. Sabia disso? Entre os discípulos, não nessa parte do Pentecoste, mas antes, Judas Iscariotes estava junto. Ele pregou em nome de Jesus, ele expulsou demônios, ele realizou curas, mas não teve a transformação operada pela presença de Jesus. Então o Espírito Santo mostra-nos que uma pessoa cheia, ele transborda, ele se alegra, ele tem uma nova vida, uma perspectiva diferente. Eu quero conclamar você que me escuta nessa noite a avaliar a sua vida. Você tem sentido a manifestação do Espírito na sua vida? Você tem tido esse encontro, o desejo de glorificar a Deus, de amar a palavra do Senhor, de viver uma vida íntegra e reta? Porque o pecado na vida do crente é um descuido, é um erro, é um acidente. Mas tem muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus, cristãs, e que vivem na prática do pecado como se aquilo fosse um peso que ele não conseguisse sair. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram todas novas. Que Deus te abençoe. Dê para você a certeza de que a palavra de Deus ela deve ser viva e eficaz no seu coração, para que você faça e crie um reflexo em todo lugar que você vá e possa influenciar outras pessoas a verem que Jesus Cristo nasceu no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.